Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 17, do versículo 1 do versículo 1 até o versículo 11. Vamos lá? Olha o que a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Quando Jesus, nesse momento, ele fala bem assim: Pai, é chegada a hora. A forma que ele verbaliza o nome Pai demonstra o que? Intimidade com Deus. Ele está chamando Deus de quê? De Pai. E quando ele fala assim, ó, é chegada a hora. Esse é chegada a hora é o momento de ser humilhado e crucificado. Jesus já estava falando ali antecipado, para que quando chegasse o momento que fosse acontecer a crucificação, o momento da humilhação, os discípulos iriam lembrar daquilo que Jesus já tinha dito antes. E quando ele fala Pai, intimidade, é chegado a hora. Chegada a hora o quê? Da crucificação. E aí no versículo 2 ele vai falar bem assim: assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta. Olha o que Jesus está falando no versículo 3. E a vida eterna é esta: que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse conhecer, quando Jesus fala que a vida eterna é essa, aí ele vai falar qual é o significado, o que é a vida eterna. É o quê? Que conheço a ti. Esse conhecer não é apenas descobrir que existe. Esse conhecer significa uma comunhão, é ter comunhão com Deus. Interessante que quando ele fala bem assim, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, é ter comunhão e o único Deus verdadeiro, porque aquelas pessoas naquela época adoravam vários deuses. Muitas pessoas daquela época acreditavam em um Deus da fertilidade, em um Deus da terra, um Deus do fruto, um Deus do amor. Acredito que talvez hoje em dia, muitos lugares aí não é diferente. Mas nós acreditamos em um Deus. Aí você me pergunta, pastor Diego, mas não tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas os três são um, e um são os três. Se você tiver com mais dúvida, tem alguns vídeos aí no canal aí que eu explico um pouco melhor sobre isso. Mas, resumindo, nós só vamos entender melhor mesmo quando a gente chegar na glória, quando tivermos face a face com Jesus Cristo, quando o nosso corpo for glorificado, quando chegar no fim dos tempos, é claro, né? Então, Jesus fala bem assim, que conheçam a ti, ter comunhão com Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, conhecendo a Deus, acreditando em Deus, você também vai acreditar que foi enviado por quem foi enviado? Jesus Cristo foi enviado. E quando nós cremos que Jesus foi enviado, nós vamos ver a revelação de Deus na pessoa de Jesus. E assim vamos ter o que? A revelação de quem é Deus. Jesus, ele nos ensina através da palavra que ele é o Deus o que? Em carne. É o Deus que veio, se tornou homem. A Bíblia nos ensina que ele se despiu de toda a sua glória e fez o que? Habitou no meio de nós. Olha o versículo 4, vamos lá. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Quando Jesus fala, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer, a obra principal de Jesus vai ser chegar o momento da crucificação à morte. A Bíblia nos ensina que o cordeiro já estava imolado antes da fundação do século. Mas também a obra de Jesus foi o que? Revelar o Pai para as pessoas, para a humanidade, para mim e para você também. Porque através da Bíblia, através da obra que Jesus fez, hoje nós temos acesso à palavra, hoje nós temos acesso a não apenas à palavra, mas a própria palavra que é Jesus e o próprio Deus, porque o véu se rasgou. Então, o foco maior, né, a obra principal que Jesus, eu posso dizer assim, acredito eu, que ele fecha com chave de ouro, é a morte dele, né, a crucificação. Por quê? Porque pelo sangue de Cristo
nós somos purificados. É pelo sangue do Cordeiro que não tem mácula, o sangue do Cordeiro que não tem pecado. Jesus não pecou. Ele foi como uma ovelha muda ao matador e foi levado. Ele foi tirar um ladrão e colocaram ele no lugar. Ele foi crucificado no meio ali de pessoas que realmente merecia a crucificação. Nós merecíamos a crucificação no lugar de Jesus. E ele levou o nosso pecado sobre si. E quando ele fala no versículo 4 aqui de João 17, e eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer, ele já estava adiantando, tendo convicção que iria conseguir finalizar a obra. Então, revelar ao Pai, que ele estava revelando ao Pai, vai ter momentos que ele fala bem assim, os discípulos falavam assim, nos revela o Pai. E ele fala, olha, vocês têm a mim, e está pedindo para eu revelar o Pai, quem tem a mim tem o Pai. E também o momento da crucificação. Ele fecha com chave de ouro, e na verdade ele não só morreu, ele foi humilhado, morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte. Vamos lá, olha o versículo 5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Nesse momento, quando Jesus fala que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo, mostra que Jesus já existia antes da fundação do mundo, antes que houvesse o mundo. Tem pessoas que acreditam que Jesus foi criado, que Jesus apareceu no momento que nasceu ali, né, de Maria, mas Jesus já existia antes. Por quê? Porque Jesus também é Deus. É a Trindade. Não tem essa palavra na Bíblia Trindade, nós usamos para explicar, né, trazer um entendimento. A Bíblia vai nos ensinar desde de Gênesis lá que Deus criou o mundo juntamente com Jesus e o Espírito Santo. Façamos o homem, façamos isso, fazemos aqui, vamos fazer aquilo. A Bíblia nos mostra que Jesus é o arquiteto. Deus fez através da palavra, ó, o verbo. E em João, o primeiro vídeo aí dessa playlist vai mostrar o quê? Que Jesus é o verbo que se fez carne. E o verbo é a palavra de Deus. E aí Jesus foi o que? O arquiteto. A Bíblia vai nos mostrar isso em Apocalipse, que é o amém de Deus. Em Provérbios vai mostrar que Jesus é o arquiteto de Deus. Então, aqui mais uma vez Jesus está mostrando que ele já existia antes mesmo do mundo. Versículo 6. Manifestei o teu nome, aqueles que me deste do mundo. Observa, Jesus manifestou o nome de Deus. E eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Então Jesus nesse momento está falando bem assim, ó Pai, ele está fazendo oração, né, pelos discípulos, e está falando bem assim, manifestei o teu nome. Olha, Pai, eu manifestei o teu nome, apresentei, fiz aquilo que o Senhor me direcionou, me ordenou. E está dizendo que aqueles que me deste do mundo eram teus, tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Então, Jesus está confirmando que os discípulos têm guardado a palavra. Guardar a palavra não é você escrever no papel e guardar. Ah, guardei uma palavra aqui. Não. Ah, veio uma profecia para você. Ah, eu vou guardar essa palavra. Vou ficar lembrando, vou ficar lembrando. Guardei a palavra, vou ficar lembrando. Não, não é isso. Guardar a palavra é o quê? É quando um pai faz uma ordenança, ou um pai dá um conselho, e o filho fala assim, olha, eu vou seguir isso aí realmente que meu pai falou. Eu vou seguir isso aí realmente, esse mandamento que meu pai ordenou. Isso aí você está guardando a palavra. Guardar a palavra é obedecer. É ouvir com os ouvidos, ter um entendimento com a mente e guardar no coração. Esse guardar no coração é você realmente querer viver a palavra que foi dita para você. Olha o versículo 7, vamos lá. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Então Jesus fala, ó, agora eles conhecem, eles estão conhecendo. Versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Quais as palavras que Jesus estava lançando para as pessoas, para os discípulos? A palavra que o Pai tinha dado a ele. Aí ele vai dizer, e eles a receberam. Receber é o que? Não é só dar ouvido. Receber é realmente acolher e querer viver o que está sendo dito, o que está sendo aprendido. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram
que tu me enviaste. Então, os discípulos, aquelas pessoas realmente estavam crendo que Deus tinha enviado Jesus, que Jesus era filho de Deus, ele estava dando credibilidade àquilo ali. Versículo 9. E por eles que eu peço. Olha só, Jesus está fazendo oração ao Pai e fazendo uma petição para os discípulos e para aquelas pessoas que creram, não para aquelas pessoas que não creram. Não é todo o mundo, mas especificamente para as pessoas que deram ouvido a ele e creram, acreditaram mesmo. Aí ele vai dizer assim, ó, é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo. Está dizendo que não é para todos. Estou pedindo por esses que estão me dando crédito. Mas por aqueles que me destes, porque são teus. Quem é de Deus? Aqueles que dão ouvido à palavra de Deus. Versículo 10. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. O que é isso? Jesus já estava tendo um momento já adiantando em relação à partida dele. Ele falou assim, já não estou no mundo, porque Jesus ia ser retirado do mundo, né? Claro, ele se doou, né? O mundo não tirou de uma forma assim, eu vou fazer e eu quero ver o que você vai fazer. Não. Jesus se doou, foi um sacrifício voluntário. Aí quando Jesus fala, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, porque os discípulos iriam continuar no mundo. Eu e você continuamos vivendo aonde? No mundo, no planeta Terra. Enquanto eu vou para junto de ti, que era a partida, né, de Jesus, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Jesus pedindo para guardar os discípulos, e nós fazemos parte disso, viu? Aí ele vai falar bem assim, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então Jesus, nesse momento, a oração dele é principalmente em relação à unidade. A unidade dos discípulos, a unidade da tua igreja. Então, nesse momento que Jesus já está falando sobre a tua partida, fala bem assim, olha, eu estou saindo do mundo, já não estou mais no mundo, mas eles vão continuar. Mais o quê? Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus Cristo é um com o Pai. Ele está alinhado, sempre esteve e vai continuar alinhado. Jesus fez a vontade do Pai em conjunto. E Jesus pede ao Pai que a tua igreja seja também um. Mesmo que nós temos várias placas de igreja, porque placa de igreja é mais para identificação mesmo. A lei determina isso, nós temos que ter uma placa, nós temos que ter a organização, né? A parte física, a placa da igreja para identificação, quando a pessoa vem visitar, quando a pessoa se torna membro. Tudo isso tem regras, né? No mundo tem regras. Mas aqui está falando o que? Da igreja, a igreja também invisível, que é a igreja o quê? Toda a igreja do Senhor na terra. Por quê? Porque existe só uma igreja, a igreja do Senhor. Existe só um corpo e um só cabeça. Quem é a cabeça? É Cristo. E o corpo é quem? É a igreja do Senhor. Somos todos nós. Nós não somos um corpo, fazemos parte de um corpo, do corpo de Cristo. Conseguiu entender aí? Você vai entender melhor nos outros vídeos. Tem mais um vídeo aí para frente desse capítulo. Nos acompanhe aí. Só lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, entra aqui, ó, e se inscreva no canal. Não esqueça não, tá bom? E aqui vai estar aparecendo as playlists, tá vendo aqui? A playlist aqui de João. Você pode estar estudando aí e participando, tá bom? Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo.